Momento da Mulher Cristã, um programa para você, mulher, que deseja viver segundo o coração de Deus. Este é o seu momento de reflexão, aprendizado e crescimento, com Regina Célia. Amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos vós. Mais um momento de conversas da nossa série Referências. Hoje nós vamos falar de duas mulheres, duas referências, duas irmãs, mas duas mulheres que pertencem a uma única história. Eu estou falando de Lia e Raquel, as duas mulheres de Jacó. Nós vamos falar com Deus e vamos entender o que o Senhor tem a nos ensinar neste momento. Santo Deus, rendemos graças a Ti, pelo Teu amor, pela Tua bondade que nos alcança dia a dia. Suplicamos nesta hora a Tua bênção, a Tua direção, sabedoria do alto para tudo que formos conversar. Que o Senhor abençoe a cada mulher, a cada pessoa que neste momento está ao alcance da minha voz e acompanhando esse programa. Que o Senhor nos dê sabedoria, entendimento vindo do alto, para que possamos aprender e levar lições preciosas para a nossa caminhada de fé. Em nome de Jesus. Amém. Lia e Raquel, duas mulheres, uma história. Duas irmãs, uma única história. Mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia. Gênesis 29, versículo 30, parte A. Esse pequeno trecho do versículo 30 já nos dá indícios de tudo, de toda a problemática, de tudo que vamos abordar sobre Lia e Raquel. Duas irmãs unidas por um único destino, uma única história. Lia e Raquel, duas irmãs, suas duas servas e um único marido, Jacó. Jacó, o filho de Rebeca, que enganou a seu pai para receber a bênção da primogenitura. Lembram-se? Enganou seu pai com a ajuda da sua mãe para não ser morto pelo seu irmão Esaú, que teve a primogenitura usurpada. Jacó fugiu a conselho de sua mãe para junto de sua parentela. Ele foi então morar com o seu tio Labão. E creio que daí venha o desvio de caráter de Rebeca. Jacó também foi enganado pelo seu tio Labão. Mas, em sendo enganado pelo seu tio Labão, Jacó, então, passou a ter duas mulheres, duas servas, e com isso, toda essa família enorme que foi formada a partir de mais um engano, deu origem às 12 tribos de Israel. O enganador foi enganado. E agora? O que podemos aprender com Lia e Raquel?
Bem, Jacó fugiu a conselho de sua mãe, foi morar com seu tio Labão e lá ele conheceu as duas filhas de Labão, Raquel e Lia, suas primas. Jacó se encantou, se apaixonou por Raquel e fez um acordo com seu tio que trabalharia 7 anos para ele de graça, para que pudesse então se casar com Raquel. Seu tio aceitou o combinado, ele trabalhou por 7 anos e ao final dos 7 anos o casamento foi marcado, Jacó se casa. Vai para a noite de núpcias, né? Consuma o seu casamento e no dia seguinte ele descobre que o seu tio havia lhe enganado, entregando a sua filha mais velha, Lia, no lugar de Raquel, que era mais nova. Pelo costume, um pai naquela época não podia casar a filha mais nova antes da mais velha. E assim Labão fez com que Jacó desposasse sua filha mais velha, Lia. Jacó ficou inconformado e Labão fez um novo acordo com ele para que ele trabalhasse por mais 7 anos e aí então lhe daria também a sua filha Raquel. Labão então casou as suas duas filhas com o mesmo homem, Jacó. Naquela época, isso era permitido, né, pela lei dos homens. Mas ocorre que Jacó amava a Raquel e desprezava a Lia. Deus, em sua justiça e sabedoria, abençoou a Lia com filhos. Lia teve 6 filhos. E Raquel era estéril. O tempo foi passando e Raquel não lhe gerava filhos. Vendo que sua irmã já tinha 6 filhos, Raquel resolve oferecer a sua serva para gerar filhos a Jacó. E a sua serva também teve filhos de Jacó. Lia, vendo que não conseguia mais engravidar, ofereceu também a sua serva a Jacó. E até esse momento, Lia, a serva de Lia e a serva de Raquel já haviam gerado filhos a Jacó. Jacó tinha então 10 filhos. Por fim, Deus abençoou também a Raquel e ela também engravidou. Teve o seu primeiro filho, José, e depois teve um segundo filho, Benjamim, sendo que quando do nascimento do segundo filho, Raquel morreu de parto. Jacó, então, tinha agora 12 filhos. E destes 12 filhos, nós vamos ver no relato bíblico que se originaram as 12 tribos de Israel. 2 mulheres com uma única história, um único marido. 2 mulheres, 2 servas, um marido e 12 filhos. Percebam que em si essa família já era um prenúncio de muitos problemas. De fato, no total, Jacó desposou as 4 mulheres, cada uma de um jeito, com seus costumes, e 12 filhos. 12. Imaginem, educar, cuidar, educar com justiça, com equidade. 12 filhos. Lia
de fato, foi desprezada por Jacó porque ele não a amava. Mas ela não era culpada por isso. Ela foi dada em casamento pelo seu pai e naquela época a mulher não tinha opção de escolha, né? E Lia, embora desprezada pelo marido, ela foi honrada pelo Senhor Deus. Raquel era amada, mas era insatisfeita, era murmuradora e tinha inveja da irmã. Por quê? Enquanto a irmã dava filhos a Jacó, ela era estéril, ela não podia dar filhos. Ela tinha o amor de Jacó, tinha a beleza ao seu favor, mas não tinha filhos. E isso fez de Raquel uma mulher insatisfeita, invejosa e murmuradora. Invejosa, a inveja chegou a tal ponto que ela deu a sua serva para que Jacó pudesse ter filhos, como se dela fossem. Imaginem uma mulher insatisfeita. Essa mulher era Raquel. Consequentemente, as 12 tribos de Israel tiveram sua origem na disputa entre essas duas irmãs. Uma disputa que se estendeu aos seus filhos. A história das 12 tribos de Israel é uma história cheia de inveja, competição, preferências e insatisfação. Trazendo para os nossos dias, nossas atitudes, queridas, são determinantes para nossa descendência, para a história da nossa família e dos nossos filhos. Nesse momento, com quem você se identifica? Com Lia ou com Raquel? Lia viveu uma rejeição, mas aprendeu a ser feliz com o que ela tinha. Lia teve 6 filhos. Ela entendeu que ela estava sendo honrada por Deus quando gerava filhos a Jacó. Por outro lado, Raquel era amada, tinha todos os mimos do seu marido, mas era infeliz porque a sua expectativa de ter filhos demorou a ser satisfeita. E até isso acontecer, Raquel se demonstrou uma mulher murmuradora, invejosa, rixosa, difícil de agradar. Com quem você se identifica? Viveu algum tipo de rejeição e aprendeu a ser feliz e a glorificar a Deus com o que você tem? Ou você é a Raquel mimada, amada, mas que fica infeliz quando não tem uma das suas vontades, das suas expectativas satisfeitas? Lia nos ensina que as circunstâncias da vida podem não ser como queremos e desejamos, podem não ser as mais favoráveis, mas Deus pode nos honrar e nos fazer felizes e plenas com o que Ele nos dá. Lia nos ensina a sermos gratos a despeito da rejeição, das dificuldades que possamos enfrentar. Raquel é um retrato daquilo que não
devemos ser. Deus atendeu ao pedido de Raquel, porque também era um desejo de Jacó ter filhos com Raquel. E ela teve um filho, e não satisfeita, ela teve outro filho, e neste último parto ela morreu. Jacó ficou então com 12 filhos. E para aguçar ainda mais a disputa entre os irmãos, Jacó tinha uma preferência pelos 2 filhos de Raquel. Nossas atitudes comprometem a nossa descendência. As atitudes de Raquel e mais adiante as atitudes de Jacó vão fazer a diferença na vida da sua descendência. 2 mulheres, 2 irmãs, unidas por uma história de disputa, luta, preferências. Que Deus nos ensine e nos dê sabedoria para encontrarmos o equilíbrio e vivermos de acordo com a vontade de Deus. Queridas, se nós confiarmos a Deus os nossos caminhos, Ele vai guiar os nossos passos e Ele vai nos conduzir para os propósitos dele. Atitudes baseadas em emoções têm a grande probabilidade de nos levar a decisões, a consequências desastrosas. Que o Senhor nos dê entendimento sobre todas essas coisas e nos faça entender que podemos ser melhores, podemos fazer diferente, podemos ser gratas por aquilo que temos, que Ele nos dá. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Amém.